Olá, meu nome é Phil Ruiz e vou te contar sobre minha experiência de quase morte. Prefiro chamá-la de minha experiência de morte porque eu realmente morri e lembro de voltar para o meu corpo. Então, quando vou dizer experiência de quase morte, hesito porque não se encaixa realmente no que aconteceu comigo. Deixe-me te contar o que aconteceu. Eu estava doente por causa de bactérias transmitidas por alimentos. Eu estava comendo saladas embaladas do supermercado, de muitas marcas diferentes. Às vezes, elas são contaminadas com bactérias, e não tenho certeza de qual eu tinha, mas isso aconteceu na região de Dallas. Eu morava em McKinney e isso foi em dezembro de 2012. Eu já estava doente há alguns dias, com náuseas, vômitos e dor no estômago. Nas notícias, estava sendo relatado que pessoas estavam no hospital com essa epidemia de bactérias. Eu costumava comer saladas todos os dias, eram aquelas embaladas em sacos. Já tinha dormido muito mal por cerca de 3 dias e estava muito fraco, muito exausto, não tinha muita energia. Doía deitar porque, depois de 15 minutos, eu tinha que virar de lado, e a dor não parava. Então eu me levantava e andava por aí, tão exausto que simplesmente caía de volta na cama e virava de lado novamente. Era horrível porque eu não conseguia dormir e não tinha mais energia, era como se eu fosse morrer. Então, levantei-me e entrei no chuveiro. Era um chuveiro fechado, era como uma banheira de vidro de 30 por 30 polegadas e tinha uns 10 centímetros de profundidade, com o ralo no meio. Tinha a moldura de alumínio de uma porta de um lado, onde você abre a porta com um fecho magnético. Entrei no chuveiro, fechei a porta, liguei a água o mais quente que pude e estava apoiando as mãos na cerâmica, girando em círculos, sob o jato de água quente. De repente, tive esse vômito em jato e simplesmente bati minha cabeça na cerâmica e escorreguei, caindo na banheira e me encolhendo. Minhas costelas do lado esquerdo ficaram sobre o ralo. Lembro-me de estar de bruços, olhando para a banheira e para o cromo, pensando, não durma, você vai se afogar, porque eu estava sobre o ralo e não tinha energia para lutar. Apenas falei comigo mesmo, você vai ficar bem, e desmaiei. Então, na próxima coisa que lembro, estou em um lugar, é como um quarto, as paredes são como o piso do meu banheiro, mas ainda havia outras pessoas ao meu redor em outros quartos. Era como se fossemos bolhas em caviar ou algo assim, mas eu podia ver que havia pessoas diferentes ao meu redor. Havia um cara à minha direita que estava no chão, de 4, gemendo. Ele parecia estar envenenado por comida também. Eu podia ouvir uma mulher gemendo e na verdade eu conseguia perceber o que ela estava pensando. Ela estava triste porque tinha morrido e tinha filhos pequenos que ela não queria deixar. Eu ainda não percebia que estava morto, mas obviamente eu estava em uma fila ou algum tipo de lugar para onde você vai depois de morrer para decomprimir ou sair da sua forma de energia do seu corpo terreno ou algo assim, eu não sei. Eu olhava ao redor e notava que todas essas pessoas estavam em estados diferentes da forma ou da maneira como tinham morrido. Era como se todos tivéssemos chegado ao mesmo tempo e era como uma grande fila. Eu tive a impressão de que estávamos nos movendo para algum lugar, como em direção ao mundo espiritual ou algum lugar para onde você vai talvez para processar seu espírito para receber outro corpo e voltar através da lua para reencarnar ou algo assim. Estávamos indo para algum lugar. Então, 2 seres se aproximaram do meu quarto e olharam para mim. Esses seres, eles eram masculinos. Não me lembro especificamente de seus rostos, não lembro se tinham cabelos compridos e barbas ou se pareciam com anjos ou algo assim, mas tive a impressão de que eram humanoides, mas não exatamente como nós. Então, eles se aproximaram e havia 2 deles me olhando, e o que estava à minha direita disse ao que estava à minha esquerda: "O que ele está fazendo aqui? Ele não pertence aqui. Mande-o de volta para o chuveiro." Imediatamente eu subi para fora da minha cela ou da minha bolha e me virei e voltei por esse túnel de luz. Não era uma luz branca, era como luzes multicoloridas. Agora, essa memória da cena termina, e eu volto em um tempo diferente e acordo. Lembro-me de estar no chuveiro e apenas me levantar, e estava de joelhos e ia ao redor na água assim, e a água estava realmente quente e eu estava gostando, e pensei,
uau, me sinto muito melhor, sabe, desde que eu tinha vomitado e caído e levantado. Eu não sentia dor, pensei, uau, não sinto nada, e estava com os olhos fechados e sentia a água passar pelas minhas costelas e escorrer e estava passando por todo o meu coração e estava indo por todos os meus órgãos, meu fígado, meus rins. Eu podia sentir todos os meus órgãos dentro do meu corpo sendo estimulados por essa água quente, e era simplesmente maravilhoso. Então, eu podia ver campos de energia e eram todas as cores que você pode imaginar e mais. Era como estar em um campo de luz onde tudo é feito de luz, cor, frequência, e eu podia ver energias, e estava usando minhas mãos para sentir, cheirar e ler tudo, textura, temperatura. E eu podia ver redemoinhos e padrões e coisas que pareciam aqueles padrões de caleidoscópio mentais onde você tem como aquela forma de ameba que, quando você se aproxima, continua se repetindo e as energias saíam das coisas quando a água as atingia. Quando a água batia no chão, ela atingia a superfície da água na banheira e depois espirrava para fora como a forma de um folículo capilar e a energia saía, e eu estava observando todas as gotas de água atingirem a superfície da água e todas estavam passando por mim. E fiz isso, no tempo, pareceu que deve ter sido uns 25 minutos, e de repente percebi o que eu estava fazendo. Pensei, nunca fiz isso antes, deixei a água passar pelo meu corpo e gostei disso, e vi todas essas coisas, e o que é isso que estou fazendo? Então, abri os olhos e olhei para baixo e havia esse corpo no debaixo de mim, todo encolhido no chão do chuveiro, era como um chuveiro de 30 por 30 polegadas e olhei para ele e não me reconheci. Ainda assim, eu vi minha cabeça próxima ao azulejo e estava deitado sobre a minha bochecha esquerda, e a água estava acima da minha têmpora direita, era como 4 ou 5 polegadas de profundidade. Apenas minha cabeça, esta parte, estava para fora, e havia vômito na minha cabeça, era colorido como um arco-íris, de cor pêssego, e talvez você não goste desses detalhes. Eu olhava para isso, mas como um espírito, eu não respondia, apenas estava olhando para isso, e então eu podia ver bolhas subindo pela parede, pelo azulejo. Eu tinha esses azulejos de 4 polegadas e podia realmente ver como uma nuvem de bolhas onde as bactérias tinham digerido e produzido gás, e elas estavam subindo pelo azulejo. Eu olhei para o rosto e pensei, sim, parece comigo, sou eu, sim, e olhei ao redor e pensei, bem, não pode ser bom, eu não posso estar respirando porque meu nariz está embaixo d'água, minha boca está embaixo d'água, acho que essa é a única maneira que eu teria de pensar sobre isso, essa é a única maneira como eu poderia estar respirando e não estou. E então me dei conta de repente, eu só pensei, não, e esse medo, tudo passou pela minha mente em menos de um segundo, foi como se esse fosse o jeito que minha família ia me encontrar. Sei lá quantos dias depois, eu estava sozinho em casa, eu era divorciado, com a custódia compartilhada dos meus filhos e eles vinham toda semana, sabe? Então alguém não me encontraria por alguns dias e eu pensei que provavelmente teria água escorrendo pela rua, pelos bueiros. Até que alguém arrombasse minha porta para descobrir o que estava acontecendo e se eles não me vissem por alguns dias e ninguém saberia o que aconteceu comigo, eu seria encontrado afogado no meu chuveiro, sabe? E eu não queria estar morto, e esse medo, quando eu simplesmente percebi oh meu Deus, foi como, apenas uma diminuição da frequência, eu literalmente fui sugado, foi direto pelo meu peito, eu simplesmente voltei para dentro do meu peito e foi doloroso. É difícil voltar para o seu corpo quando você se sente tão bem e não tem dor no mundo espiritual, no mundo da energia, e então você escolhe voltar. Então essa memória para então eu me lembro de estar no chuveiro, estava debaixo d'água e meus olhos se abriram e vi o nível da água acima do meu olho e percebi que tinha me afogado e a última coisa que lembrei antes disso é que eu me disse, não desmaie, você vai se afogar, e eu pensei, não, e empurrei o chão e me impulsionei, tive que arrancar minha pele do ralo. Eu me arranquei do ralo e saí e arrombei a porta, e caí no chão do banheiro e apenas exalei água, por quase um minuto.
Estava tudo saindo dos meus pulmões e eu estava olhando para aquilo e percebendo, sabe, saindo como uma mangueira de jardim dos meus pulmões toda essa água. Então percebi em volta das minhas mãos, estava espirrando no chão e meu banheiro tinha mais ou menos 1 centímetro de água e eu estava apenas perplexo, olhando ao redor e expirando água e pensando o que aconteceu e então me levantei. Olhei no espelho e cara, eu estava muito diferente, meus olhos estavam todos caídos e parecia que meus globos oculares iam pular para fora e nas minhas costelas aqui eu tinha um anel com pequenas protuberâncias do padrão da grelha do ralo, parecia um cortador de batata frita, e minha pele tinha começado a realmente ficar encharcada e estava começando a ir pelo ralo com a pressão negativa. Eu não me preocupo mais com a morte com certeza, sei que continuamos e nosso espírito continua para sempre e há diferentes lugares para onde vamos. Perdi a motivação para minha carreira e para escalar escadas e ganhar muito dinheiro, muitas coisas não importam mais para mim. Não tenho vontade de ter coisas materiais super legais. Muitos dos meus ex-colegas e familiares acham que eu perdi a cabeça e enlouqueci porque mudei completamente. Sou uma pessoa diferente, sou muito mais espiritual, não tão religioso. Nesta experiência, não vi o Senhor ou Deus Pai, embora eu saiba que eles existem, simplesmente não era a minha hora. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever se ainda não for um inscrito. Se quiser continuar assistindo a outros relatos como este, clique em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.